Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para a continuação do nosso estudo de Apocalipse. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas. Olha, hoje nós não vamos ler a Bíblia, nós vamos falar sobre um personagem muito importante, mas ele está em toda a Bíblia. Mas hoje nós não vamos ler nenhum versículo da Bíblia, vamos ler direto no livro. E essa personagem tão conhecida chama-se o Anticristo. Eu vou começar a leitura, porque é só no livro. De agora em diante, a figura do Anticristo sempre saltará aos olhos. É um assunto que exerce estranha fascinação sobre a mente humana. É um ser, é uma força, é um conjunto de forças negativas e diabólicas. Inicialmente, podemos afirmar que o Anticristo representa as forças do universo que estão contra Deus. Assim como Jesus é santo, rei, o ungido de Deus, o Anticristo é o que não é santo, mas é o rei de todo o mal. Cristo, o Messias, é a encarnação de Deus e da sua bondade. O Anticristo é a encarnação do diabo e da sua maldade. Essa luta entre os dois é antiga. Os povos da Babilônia contavam uma história que os judeus devem ter assimilado quando cativos. É a luta entre Marduk, o criador, e Tiamat, o dragão, que representa o causa original. Um é a ordem, o outro a desordem absoluta. A tradição afirmava que essa luta aconteceu antes da criação e deverá repetir-se pouco antes do fim do mundo. No Antigo Testamento aparece em certas passagens e serve para explicar alguns trechos obscuros. Por exemplo, Isaías, o grande profeta, fala do dia quando Deus matará a Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e o dragão que está no mar. Está em Isaías, capítulo 27, versículo 1. O salmista, enumerando os triunfos de Deus, menciona também a Raabe. Salmos 87, versículo 4, e 89, versículo 10. Por isso não devemos estranhar que esse dragão volte a aparecer em Apocalipse 12, 9. Se ele é uma concepção que está nas origens da ideia bíblica do Anticristo. O Anticristo é também chamado de Belial, no Antigo Testamento, que é a encarnação do mal. Assim, todos os homens maus são chamados de filhos de Belial. Os filhos de Eli, o sacerdote do templo, são assim chamados. 1 Samuel 2:12. Ana, orando no templo, pede a Eli que não a tome por filha de Belial, que ela estava orando e ele pensava que ela estava embriagada, porque só mexia os lábios. A mãe de Samuel, o profeta. No período intertestamentário, Belial é considerado o chefe de
todos os diabos e demônios. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, aparece a pergunta: que concórdia haverá entre Cristo e Belial? É a única vez que aparece, mas é real o nome e o ser a que se refere. Ele é também Satanás, o diabo, e a palavra significa adversário, aquele que procura anular e transtornar os poderes divinos. Ele é conhecido também por Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus no céu e foi arrojado da sua presença. Satanás é real, não é uma lenda, como muitos teimam em crer e afirmar. Ele aparece ao rei Davi no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, e o incita a fazer o censo do povo, coisa que Deus proibira. Mesmo que seja o caos, o mar, o mal, o oponente continua sendo um anjo caído, mas um anjo no qual se tem encarnado a excelência do mal. No Antigo Testamento, há várias descrições da batalha final entre Deus e as forças da oposição. Em Ezequiel, capítulo 38, versículos de 15 a 16, vemos a luta entre Gog e Magog e a imagem da destruição dos que guerrearam contra Jerusalém. Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Para os judeus da época imediatamente anterior ao princípio da nossa era, a culminação da manifestação do mal relaciona-se com um terrível e doloroso episódio da sua história. O capítulo 8, versículo 9 a 12 do livro de Daniel, ele fala de um chifre pequeno que se exaltou a si mesmo e se rebelou contra o céu e contra a lei do Senhor, derrubando o templo, detendo os sacrifícios diários e zombando do povo e da sua fé. Seria para os judeus o Antíoco Epifanes, imperador da Síria. Ele invadiu a Palestina, capturou Jerusalém e, segundo a tradição, 80.000 judeus morreram ou foram vendidos como escravos. Tudo de mal e que era considerado blasfêmia ao Deus de Israel, ele fez. No Santo dos Santos, instalou um altar a Zeus olímpico. E nesse altar, ele sacrificou um porco. Os lugares santos do templo, onde se guardavam os vasos sagrados, transformou em prostíbulos. Só a valentia de um povo judeu chamado Macabeus conseguiu reconquistar a cidade santa e expulsá-lo a esse rei. Até hoje, para os judeus, Antíoco é o pequeno chifre blasfemo de que fala Daniel. E o que mais se aconselha ao que mais se assemelha ao anticristo na sua história de vida.
Estudemos agora a ideia do anticristo no Novo Testamento. Primeiro, nos evangelhos sinóticos há poucas referências. Em Mateus 24, 33, Marcos 13, 6, 22 e Lucas 21, 8. Jesus anuncia a vinda de falsos cristos e falsos profetas. Em João, capítulo 5, versículo 43, a ideia é a mesma. Um mestre cujos ensinos serão falsos e que procurará desviar os homens da verdadeira fé e lealdade a Cristo. Segundo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, o anticristo é representado como o homem do pecado, que se exaltará acima de Deus e exigirá para si a adoração que só Deus merece. Fará milagres e sinais que enganarão a muitos. O anticristo neste texto é uma pessoa que encarna e concentra a ideia do mal, o que se relaciona com a figura de Belial e com o conceito da luta entre a luz e as trevas. Terceiro, nas cartas de João aparece com o seu título real, o anticristo, aquele que há de vir nos últimos tempos. Aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega Cristo encarnado. Ele é a blasfêmia e a heresia personificados. E no Apocalipse nós vemos a mais completa e verdadeira descrição do anticristo. Ele assume várias formas. Em Apocalipse 11, 7, ele é a besta. A sua imagem é descrita como um personagem infernal, pois vem do abismo para matar e reinar em Jerusalém por 42 meses. E ainda aí vemos a influência forte e nefasta do rei Antíoco, o pequeno chifre de Daniel, pois esta referência de 42 meses foi o mesmo tempo que durou o poder de Antíoco sobre os judeus. É muita coincidência. Bem, no capítulo 12, temos a imagem do grande dragão que persegue a mulher vestida de sol e que está para dar à luz a um varão. Esse dragão identifica-se como a velha serpente do demônio. Em Apocalipse 12, versículo 9. Tudo tem uma evidente correlação com as antigas histórias do caos e dos inimigos de Deus. No capítulo 13, vemos a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que vem do mar, e da besta com 2 chifres, que vem da terra. Na época de João, o culto a César era algo muito forte, e isso representava para sua mente leal uma abominação. Nesse caso, o anticristo é o que dá origem à perseguição dos cristãos. É um poder terrível, cruel, perseguidor, que tem como meta a total perseguição de Cristo e da sua igreja.
Em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, vemos a besta escarlate, que tem 7 cabeças e 10 chifres, sobre a qual está montada a mulher, que se chama Babilônia. As 7 cabeças são as 7 colinas, sobre as quais a mulher se assenta. E no Apocalipse, Babilônia simboliza Roma, que está construída sobre 7 colinas. É evidente que a imagem é referente à cidade de Roma, e o anticristo é o poder perseguidor de Roma contra a Igreja de Cristo. Muito importante notarmos a mudança que se opera em relação à cidade de Roma. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, dizia que a capital romana é o poder ordenador que evita a vinda do anticristo. Em Romanos 13, versículos de 8 a 7, Paulo prega a obediência às autoridades e diz que Deus ordena e investe os homens com autoridade. E todo aquele que se opõe a obedecê-los trará sobre si condenação. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 13 a 17, também prega a mesma coisa. Aí ele diz: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. No Apocalipse, entretanto, a coisa muda de figura radicalmente em relação ao domínio político daquela época sobre os judeus e outros povos. Para João, a cidade de Roma, sede do governo totalitário e prepotente, era o anticristo, a inimiga da igreja e a oposição de Deus e a grande aliada da igreja, do diabo. Muito aliada dele, de Satanás, para perseguir a igreja de Cristo. É como João vê. Como última observação sobre a imagem do anticristo, notaremos que, assim como Jesus era a encarnação do bem para os judeus e para os cristãos, havia um oponente que era o mal personificado e que provinha do mundo greco-romano, ou grego-romano. Havia um imperador que dominava naquela época, cidade de Roma, e que foi considerado um verdadeiro monstro da maldade e da depravação, Nero. Ele suicidou-se em 68 depois de Cristo, e todo o Império Romano pôde respirar aliviado. Logo, isso converteu-se em terror, pois surgiu uma ideia diabólica que ele revivera e que estava na cidade, em Pársia, um país da Pársia, e que junto com seus exércitos e cavalaria partiria para a destruição total do mundo civilizado. A sua maldade era tão grande e tão poderosa
que o havia feito ressurgir, e até 20 anos após a sua morte, muitos acreditavam nisso, que ele havia ressurgido. Mas isso é uma lenda, não é possível. Para os cristãos, especialmente, Nero representava também o mal. Foi ele que iniciou a feroz e desumana perseguição ao povo que aceitava a nova fé em Cristo. Inventou os piores métodos de tortura e era um demônio de crueldade. Por isso, a vinda do anticristo, como está descrita em Apocalipse, está associada, mais ou menos, ao regresso de Nero, o mal, porque o anticristo parece muito com o imperador Nero, na sua maldade e na sua ruindade para com a Igreja de Cristo. E assim nós terminamos a avaliação e a conclusão. Terminamos agora o capítulo 10, falando dessa personagem que foi descrita pela palavra de Deus desde o princípio. Ele não aparece só em Apocalipse. Os profetas falaram muito dele. Mas, infelizmente, a raça humana não acredita em nada que possa parecer divino e prefere ficar ao lado de uma pessoa tão má, tão miserável como ele virá breve mostrar quem é. Que vocês possam refletir nessa disparidade entre Cristo e o anticristo e escolham rapidamente o lado do Jesus, do Cristo vivo, para que vocês não precisem viver eternamente, olha o termo, eternamente, com o anticristo lá no lugar onde ele habita, o inferno. Que Deus dê forças a vocês para pensar dentro do coração e do cérebro a vantagem que é viver com Jesus. Amém.